Olá pessoal, mais uma vez aqui, muito obrigado pela atenção. Então hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e também filosófico até, e ao mesmo tempo prático, sobre o primeiro verso do Yoga Sutra, do segundo capítulo do Yoga Sutra chamado Sadhana Pada. Sadhana significa atividades cotidianas que nós fazemos em prol do nosso autoconhecimento. Então, é o que você estabelece diariamente fazer para que você possa desenvolver o seu processo de autoconhecimento. O primeiro verso é o seguinte: Tapa Swadhyaya Ishvara Pranidhanani Yoga Kriyaha. O que isso significa? Significa que tapa é a disciplina que se manifesta como austeridade, ou seja, como um certo desconforto que você propõe a passar em prol de um bem maior. Swadhyaya significa estudo sobre o yoga, estudo dos textos sagrados e também autoobservação. Ishvara Pranidhana significa entrega ao divino, entregar o resultado das suas atividades para um controlador maior. Esse controlador nós chamamos de Deus, ou a divindade, ou essa energia absoluta, ou a energia cósmica, mas enfim, alguém de um poder maior se responsabiliza pelo fruto das nossas atividades. Então vamos falar, adentrar um pouco sobre isso. Então é dito, Patanjali coloca no Yoga Sutra que quando nós concebemos e praticamos isso, essa junção desses três aspectos, que vem a ser a disciplina no yoga, o autoestudo e a entrega ao resultado, isso faz com que nos dê condição de permanecer na prática de yoga. Ou seja, primeiro tapa significa disciplina. Essa disciplina ela é importante por quê? Porque o resultado não só terapêutico dessa prática, mas principalmente o resultado a nível de transformações internas, depende muito mais de uma continuação do trabalho do que necessariamente o esforço que você impõe em uma prática específica, em um dia específico. Então, por isso a disciplina, ela, digamos assim, ela é muito valorizada nessa prática, porque o efeito dela depende muito mais da constância do que necessariamente a intensidade que você impõe. Então, o que acontece? Eu costumo dizer que é como um conta-gota. Por mais que seja uma gotinha, mas se ela se mantenha constantemente, naturalmente em algum momento aquilo dá volume. Então, mesma forma, a prática de yoga, talvez num primeiro momento ou numas primeiras práticas, a gente não veja uma transformação tão profunda. Talvez, no máximo, um pouco de alongamento e algo parecido, que já é um ganho, né? Mas logo após uma constância nessa prática, nós vamos ganhar o que nós chamamos de saúde e bem-estar, ou seja, nós vamos nos situar numa condição favorável para que a gente possa cultivar processos mais profundos. E logo após vai vir as transformações internas, que é o que nós consideramos o efeito mais importante do yoga, que é a autodescoberta da nossa potencialidade espiritual. Porém, isso depende de constância na prática. Infelizmente, a gente vem de uma cultura muito imediatista, a gente já entra pensando no resultado. Então, isso faz com que muitas vezes a gente tenha um pouco de frustração, porque a gente quer algo a curto prazo. Porém, o yoga explica que o que nós somos e a nossa condição psíquica, emocional e principalmente física, ela é fruto, ela é resultado de muito tempo que nós estamos, digamos assim, participando nessa natureza material. Sendo mais profundo, o yoga coloca que nós não nascemos literalmente nessa vida, nós já estamos aqui há muito tempo nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Então nós acumulamos uma quantidade, digamos assim, de bagagem nesse mundo que para a desconstrução disso leva tempo.
Então, é por isso é importante a constância nesse trabalho, para que possa haver fruto. É como se você plantasse uma semente, sentasse do lado e esperasse ver uma manga. Mas não, essa semente precisa ser semeada, cultivada, é preciso nascer uma planta ali. E essa planta, em determinado momento, ela precisa se transformar numa árvore adulta. E no momento certo, essa árvore adulta, ela vai propor, ela vai produzir frutos. Da mesma forma é o yoga, ok? Então a disciplina, ela é importantíssima, não muito mais pelo fato dogmático de que tem que esticar o tapete e praticar, mas muito mais pela constância que nos faz nos manter conectados, centralizados numa prática de autoconhecimento. Mas a palavra tapa, ela também se traduz como austeridade. Por quê? Porque como nós possuímos muitas demandas na vida e também a nossa mente, ela tem um pouco de dificuldade com disciplina, não é algo muito atraente para a nossa mente, então isso se torna em algum momento um desconforto, porque muitas vezes a gente não vai estar disposto a praticar, muitas vezes a nossa mente não quer praticar. É por isso que o Pattabhi Jois sempre falava sobre a mente preguiçosa. Uma vez perguntaram para o Pattabhi Jois qual era o único obstáculo que impede, né, o praticante a praticar esse método, e o Pattabhi Jois disse que era a preguiça, a letargia. Então, por isso, a disciplina é tida como uma austeridade no método, porque exige um pouco de empenho, de esforço. Svadhyaya, estudo dos textos. Por que o estudo dos textos? Porque os textos, primeiramente, eles vão fundamentar o entendimento dessa prática. Eles vão fundamentar, a nos ajudar a entender as transformações que nós sofremos nessa prática, e também os estudos vão fazer com que nós nos conectemos com toda a sabedoria antiga que essa prática traz, porque essa prática é uma prática milenária, ela é uma prática ancestral. Então, os gurus, ou seja, os yogis muito experientes que passaram a vida dedicados a essa metodologia, eles deixaram muito conhecimento. Então, é importante para nós nos embasar nesse conhecimento para fundamentar todas as nossas transformações que vamos nos deparar com essa prática. Outra coisa importante é que o conhecimento, o cultivo do conhecimento, nos traz também autoobservação. Nos dá parâmetro de em que momento nós estamos dentro do processo espiritual, né? Então, por isso, o estudo dos textos, estar conectado com a filosofia, é muito importante, né? E logo depois, o fator mais profundo, que vem a ser Ishvara Pranidhana, que vem a ser a entrega ao divino. Por quê? Porque o entendimento de que o resultado dessa metodologia, o resultado do yoga em si, não depende de nós, tira essa bagagem das nossas costas de obtermos êxito logo no início. Então isso faz com que nós praticamos de maneira mais leve, entendendo que nós não somos responsáveis pelos resultados das atividades, mas sim nós somos responsáveis por propor as atividades. Então isso é uma lei cósmica. Nós possuímos o dever de executar o que é de nossa responsabilidade, mas também nós possuímos o dever de entregar o resultado dessas atividades para que o próprio cosmo, digamos assim, a lei divina possa propor o resultado cabível dentro do que cabe, digamos assim, no nosso karma, dentro do que se enquadra nas nossas mãos. Então nós só podemos receber de presente desse mundo, da natureza material, o que é suficiente para nossas mãos. E muitas vezes, devido a questões psicológicas, emocionais, nós desejamos algo que ainda não estamos preparados para receber, que ainda não estamos preparados para lidar com aquilo. Então, por isso existe frustração. Então, o entendimento de que nós possuímos o dever de agir de acordo com a nossa natureza, mas ao mesmo tempo nós precisamos entregar o resultado das nossas atividades. Isso faz com que nós, primeiro, vivemos de maneira mais harmônica com tudo que está ao nosso redor, porque isso tira a nossa responsabilidade de ser os causadores primários do sofrimento, ok?
E ao mesmo tempo faz com que nós entendamos que existe um controlador, existe um cultivo nesse lugar de devoção a Deus, digamos assim, que ele é o controlador de tudo, assim como é muito popular, né? Uma folha não se cai de uma árvore sem que Deus queira. Então é mais ou menos dentro dessa concepção, ou seja, esse entendimento de que existe alguém que está controlando tudo isso. Agora é claro que esse alguém não é um ser humano normal, é Brahman. É uma energia que permeia tudo, uma energia onisciente, uma energia onipresente. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos responsáveis pelo resultado do nosso karma, e sim esse controlador supremo no qual o Yoga Sutra vai chamar de Ishvara. Na verdade, não é o Yoga Sutra, isso já vem de outros textos, os Upanishads vão tratar muito disso. Mas o que é importante entender, e é digamos assim, um tesouro dentro do Yoga Sutra, esse entendimento, essa estrutura, digamos assim, conceitual que vem a ser a disciplina em algo, a autoobservação e a entrega no resultado. Então esse é o grande segredo do yoga, digamos assim, também um dos segredos. Precisamos ter disciplina na prática, precisamos ter autoanálise, autoentendimento, autoinvestigação, mas ao mesmo tempo não devemos ficar apegados ao resultado, ao êxito. O êxito ele tem que acontecer, nós devemos desejar, mas querer controlar, isso vai gerar frustração e isso vai gerar desânimo, porque nós não estamos no controle. A natureza material, ela cada vez mais mostra o quanto nós não estamos no controle, e que existe um controlador maior. E quanto mais nós entramos em harmonia com esse controlador maior através do yoga, menos nós precisamos controlar e mais nós vivemos felizes, porque as coisas acontecem de maneira muito natural e orgânica. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Até a próxima.